I want to welcome everybody to another study together. Quero dar as boas-vindas a todos a mais um estudo juntos. So we met last week Então, nós nos encontramos a semana passada, in Wales and today we're in France. em Gales, e agora nós estamos na França. I didn't comment on it last week, but you'll see that the format is beginning to change slightly. Eu não comentei isso na semana passada, mas você vai perceber que o formato está começando a mudar um pouco. Along with a regular whiteboard, we're starting to introduce a digital one. Assim como nós temos usado o quadro branco, nós estamos começando a usar um quadro digital. And there is a learning curve with that. So E existe uma curva de aprendizado nisso, então I appreciate your patience with me. eu agradeço pela paciência de vocês comigo. So it'll come up on the board in a minute. Então, vai aparecer o quadro num minuto. Today's study is entitled A Time for Everything. O estudo de hoje tem como título Um Tempo para Tudo. Most of you are probably familiar A maioria de vocês está provavelmente familiarizado that this phrase or title que essa frase ou título or it was a setting on my side. não teve problema na configuração dele. You'll be familiar that this phrase is taken from the Bible, Você vai estar familiarizado que essa frase foi retirada da Bíblia and it's from the book Ecclesiastes, e é do livro de Eclesiastes, chapter 3, capítulo 3, and we will read from verses 1 to 8. e nós vamos ler dos versos 1 ao 8. So it's Ecclesiastes, Então, Eclesiastes, chapter 3, capítulo 3, verses 1 to 8. versos 1 a 8. The translators should already have this. Os tradutores já têm isso. The translators should already have this. There is a right time for everything. Há um tempo certo para tudo. And everything on earth will happen at the right time. E tudo na Terra acontecerá no tempo certo. There is a time to be born, a time to die. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. There is a time to plant and a time to reap. Há um tempo para plantar e um tempo para arrancar plantas. A time to kill, a time to heal. Há um tempo de matar e um tempo de curar. There is a time to cry and a time to laugh. Há um tempo para chorar e um tempo para rir. There is a time to be sad and a time to dance with joy. Há um tempo para ficar triste e um tempo para dançar de alegria. There is a time to throw weapons down and a time to pick them up. Há um tempo para jogar armas no chão e um tempo para pegá-las. So tightly and let go. Há um tempo para guardar as coisas e um tempo para jogá-las fora. There is a time to look for something and a time to consider it lost. Há um tempo para procurar algo e um tempo para considerá-lo perdido. There is a time to keep things and a time to throw them away. Há um tempo para guardar as coisas e um tempo para jogá-las fora. There is a time to tear a cloth and a time to sew it together. Há um tempo para rasgar tecidos e um tempo para costurá-los. There is a time to be silent and a time to speak. Há um tempo para ficar silencioso e um tempo para There falar. is a time to love and a time to hate. Há um tempo para amar e um tempo para odiar. And there is a time for war and a time for peace.
E há um tempo para a guerra e um tempo para a paz. So this is a familiar passage to Christians all across the world through all time. Então, essa é uma passagem muito familiar para cristãos ao redor do mundo em todo o tempo. I don't think we've used this passage or discussed it in this movement Eu não acho que nós já tenhamos usado essa passagem ou discutido sobre elas nesse movimento, to try to understand our place in prophetic time or prophetic history. para tentar entender o nosso lugar no tempo profético, na história Of course, the profética. way this is worded can be misunderstood. I understand that. Eu entendo que a maneira como é colocada essas palavras pode ser mal But as we entendidas. go through each of those 8 verses, Mas ao olharmos cada um desses 8 versos, at least in the English, pelo menos no inglês, it begins with the phrase, there is a time. começa com a frase, há um tempo. And we could easily replace the word time E nós poderíamos facilmente substituir a palavra tempo with what word? com que palavra? With the word dispensation. Com a palavra dispensação. There is a dispensation where we behave differently compared to other times or other dispensations. Porque em cada dispensação nós nos comportamos de uma maneira diferente em comparação a uma dispensação um tempo passado. Our behavior may not change, Talvez o comportamento não but the mude, way we view life's events may change. mas a maneira como nós vemos os eventos da vida mudam. In fact, the passage tells us that it does change. E, na verdade, a passagem nos diz que sim, muda. The problem with human beings O problema com os seres is humanos that we don't like to change. é que nós não gostamos de mudar. We have set views, set values, Nós temos certas visões, certos valores. so I've said views and values, Falei visão e valores, but we could use another word mas nós poderíamos usar uma outra palavra for views or values. para visões e valores. It's a term that I've begun to use increasingly in studies and presentations. É um termo que eu tenho usado de maneira crescente, frequentemente, em apresentações Just recentes. one word I'm looking for. E é uma única palavra que eu estou procurando. Don't know if anybody has a thought. Não sei se alguém If tem you're going to alguma... speak in French, put your hand up, a mic will come. If it's in English, you can just shout it out because it's one word. If you're going to do in English, shout out loud. So I think I heard the word bias. Eu acho que eu ouvi a palavra We all have our tendencioso. own biases. Todos nós temos as nossas tendências. I think many of us don't realize how our biases mold and affect our decision making. E eu acredito que nem todos nós entendemos como esse viés, esse preconceito que nós temos, essa tendência molda o nosso entendimento. And how we view or how we see things. E a maneira como nós vemos as So coisas. we've read this passage together. Então, nós lemos essa passagem juntos. Is someone willing to share what they think or what they understand this passage means? Será que alguém pode compartilhar o que eles acham ou pensam que essa passagem significa? It's not new to any of you. Não é algo novo para nenhum de vocês. And I'm going to use a word that I don't think is very good. Eu vou usar uma palavra que eu não acho que é muito Many boa. of us look at this passage in a moral fashion.
Mas muitos de nós olham para essa passagem de uma maneira moral. Perhaps a better way to express that, Talvez a maneira melhor de expressar isso, from a very personal level, em um nível muito as they pessoal, move through life, ao se moverem as pela vida. life affects them, things change. Conforme a vida afeta eles, as coisas mudam. Millions of people have turned to this passage that we're reading Milhares de pessoas se voltaram para essa passagem que nós estamos lendo to bring them solace and comfort in times of change, in times of difficulty. para trazer consolo e conforto em períodos, momentos de dificuldade. Does anybody have any thoughts on what this passage would mean to them? Alguém tem alguma opinião ou pensamento do que essa passagem significa? So, Curtis, you put your hand up. Mike, is Mike good? Events happen in life that require an appropriate response to that event. Então, eventos acontecem na vida que requerem uma resposta And específica. sometimes those responses will be contrasting. E algumas vezes essa resposta vai ser contrastada. Could you repeat the last text? Depending So we might have a moral framework that we view the world, ourselves, others in. Então, talvez nós tenhamos um modelo ou um padrão da maneira como uma estrutura onde a gente But when enxerga external pessoas no things mundo. happen, they affect us. Mas quando coisas externas acontecem, elas nos Our afetam behavior does and should change. e o nosso comportamento, ele muda e ele deveria mudar. So I'll ask another question. Why am I bringing this passage up today Então, for eu our vou fazer outra consideration? pergunta. Por que eu estou trazendo essa pergunta, esse questionamento hoje? Anybody have any thoughts? Alguém tem alguma opinião ou pensamento? Natasha and Natasha? Gabriella? Face à certaines circonstances auxquelles nous sommes confrontés, in front of different situations we are faced with, De acordo com as diferentes situações que a gente enfrenta, doit être amené à changer. our way of seeing things has to change. a maneira como nós vemos as coisas precisa mudar. Thank you. Gabriella? So I was just thinking because you were asking why are you bringing this up now? Donc, j'étais en train de... Eu estava pensando por que você está trazendo isso agora. And I was thinking about the last classes that you have been giving. E eu pensei nas últimas apresentações que você And we've been fez. speaking a lot about what's moral or morality. A gente tem falado bastante sobre o que é moral, o que é moralidade. So I think that depending on what mindset we have, Então, eu acho que dependendo da mentalidade que nós temos, this text affects us in that sense, how we view it, like in a moral sense. e então eu acho que esse texto ele afeta nessa parte, como nós olhamos as coisas de maneira moral. And even that changes from time to time, E mesmo isso muda de tempos em tempos. whether it's with things that happen in our life Seja com as coisas que estão acontecendo na or nossa vida, depending how external things affect us. ou dependendo de como coisas externas nos So I afetam. guess our views change a long time. Então, eu acredito que nossa visão muda com o tempo. Thank you.
I want to ask a question, and the response will be a show of hands. Eu quero fazer uma pergunta agora e a resposta vai ser através de levantar as mãos. Can everybody please participate? Eu espero que todos participem. We could pick any verse. Nós podemos escolher qualquer verso. We'll go to verse 8. Nós vamos para o verso 8. It says there's a time to love and a time to hate. Que diz que tem um tempo para amar e um tempo para odiar. So my question is, Então, minha pergunta é, put your hand if you agree, put your hand up if you agree with this. e levante sua mão se você concordar com isso. Is this either an instruction or permission to hate? Será que isso é uma instrução ou uma permissão para So odiar? we're in verse 8. Então, nós estamos no verso Is 8. it instruction Isso é uma instrução or permission ou permissão to hate? para odiar? Put your hand up if that's what this verse is saying. Levanta sua mão se você acredita que é isso que esse verso está dizendo. Okay, so only a few people are saying. Então, só algumas pessoas estão dizendo que So sim. if you didn't put your hand up, Então, se você não levantou sua mão, when you read the first half of this verse and it says there's a time to hate, então quando você lê a primeira parte desse verso e diz que tem um tempo para you're not odiar, reading that as permission to hate or instruction to hate. você não está lendo isso como uma permissão para odiar ou uma... So you're clearly reading it in a different way. Então, você está definitivamente lendo de uma maneira diferente. So if you didn't put your hand up, Então, se você não levantou sua mão, I'd like you to share eu gostaria que você what you compartilhasse think that statement means. o que esse verso significa. There's a time to hate, Tem um tempo para but it's odiar, neither a permission or an instruction to do so. mas não há nenhuma instrução, nenhuma permissão para fazer isso. So if it's not any of these things, Então, se não é nada disso, what is it? o que é isso? What is this verse saying to you when it says hate? O que esse verso está dizendo para você quando diz odiar? Who wants to answer? Quem quer responder? If you didn't put your hand up earlier, Você não levantou sua mão mais cedo. I'm assuming everybody has an opinion Eu tenho certeza que todos têm uma opinião and that there isn't a core group of people who have no idea what this means. e talvez algumas pessoas não tenham ideia, façam ideia do que significa. Maybe. So you're speaking French and Elisa will translate for you. Thank you. Você pode On falar em parle francês de e nós vamos moralité. traduzir. Au singulier, alors que la moralité est, comment dire, est un pluriel. Parce que autant il y a d'hommes, autant il y a de moralité. So we're talking about morality as a singular concept, but morality is plural. There's the same amount of moralities as there's the same amount of humans. Então nós estamos falando de moralidade, mas o conceito de Ainsi, là, en fait, moralidade, il ele é parle de plural. faits, de ce qui existe. And here it's talking about what exists, it's facts. E aqui você está falando Et de algo donc, que il ne donne existe, pas que é um fato. d'instruction ou de permission directement. And there's no direct permission or instruction. Não existe uma So- instrução ou permissão direta. Everyone who didn't put their hand up, Então todo mundo que não levantou a mão, do you agree with what was just said? você concorda com o que acabou de ser dito? It's not instruction, Não é uma instrução, it's not permission. não é uma permissão. Tell me if you agree with what I'm writing now, JB. Então, me diz se você concorda com o que eu estou escrevendo agora. It's a statement of fact. É uma frase, uma Is that a fair afirmação de summary um of what you said? fato. So JB said, Então ele falou, when this statement was written, que quando essa frase foi escrita, if it's a statement of how God views us, se é uma afirmação de como Deus nos vê, that
there will be a time where people will hate, Que haverá um tempo onde quando as pessoas vão odiar. and it's not instruction, E não é uma instrução. and it's not instruction and it's not permission, Então não é instrução e nem permissão. but it's a statement. Mas é uma afirmação. So I don't know if, for those who didn't put their hand up, if they agree with that. Então, para aqueles que não levantaram a mão, não sei se vocês concordam com isso. If you did put your hand up, Agora, se você colocou a sua mão, levantou a sua mão, you clearly disagree, você claramente discorda. or you may have changed your mind now. Ou talvez você tenha mudado de opinião agora. Okay. Does anybody want to comment Alguém quer comentar alguma coisa? how they view this statement that there is a time to hate? Como você vê essa There's a essa ti- frase de que há this, tempo there para is a odiar? time when you will hate, Vamos dizer assim, então, há um tempo em que você or there vai is a odiar, time that you are allowed to hate, ou há um tempo em que você será permitido odiar, or that it's good to hate, ou então que or that you'd be existe bom em encouraged to odiar, hate. ou que você será encorajado a odiar. Anybody have any thoughts? Alguém tem alguma opinião? We'll go with Tamina, Gabriella, and then Natasha. A gente vai para a Tamina, a Gabriela e depois a Natasha. For me, I see you can have two perspectives. Para mim, eu vejo que você pode ter duas perspectivas. Just give us your one. If you want to draw a moral lesson, Se você quiser tirar uma lição moral, Tell us what you want to do. não diga o que você quer I fazer. want a prophetic. Eu me pergunto a prophetic profeticamente. lesson. So tell us what you think this means. Então, nos diga o que você acha que significa. When we approach it as a student of prophecy, Quando nós abordamos isso como estudante de profecia, then I see it's more an instruction eu vejo isso como mais uma instrução than a statement of fact. do que uma afirmação de um fato. So tell me what you would be allowed to hate. Give me any time or any dispensation where you are told to hate. I think that's what you've just said in instruction, that you're told to hate. Então, me diga um tempo, uma dispensação onde você é dado a instrução, permitido que você odeie. In the current dispensation, Na dispensação atual, I think we're told to hate patriarchy. eu acho que nos é dito para odiar o patriarcado. Was there any time in world's history that you were told to love patriarchy? Existe algum tempo na história em que foi dito que você deveria amar o patriarcado? Yes. Sim, I disagree with that, to be honest. eu discordo disso, para ser honesto. I think it's something that's been tolerated, Eu acho que foi tolerado, but not something that should be promoted or instructed to do. mas eu não acho que foi algo que foi promovido ou instruído a ser feito. Doesn't Paul instruct women to subdue? Mas Paulo não instrui as mulheres a se subjugarem? Sure, Sim, but it's not what they should be doing, mas não é o que elas and deveriam God's fazer. will. E não é o desejo de Deus, They didn't know that in that dispensation. mas eles não sabiam disso naquela dispensação. I think that's a study that I've already addressed. I disagree that they didn't know. Paul knew exactly what people should be doing. E isso é um estudo que eu já fiz, então eu discordo de você. Eu acredito que Paulo sabia sim o que elas deveriam estar fazendo. We'll move on. Mas vamos seguir adiante. Gabriella, Gabriela, Natasha. Natasha. All right. So at least we'll do it. Quand j'ai lu ce verset, When I read that verse, Quando eu li esse j'ai verso, pensé au positionnement qu'on avait de passer de la droite à la gauche. I thought about our change in position from the right to the left.
Eu pensei na nossa Et du mudança coup, de ce posição que da je direita para a pouvais esquerda. t'amener à aimer, il fallait que je le haïsse après. And what I used to like, now I have to hate. E o que eu costumava gostar e agora eu C'est tenho que pour ça que odiar. je pense que c'est une instruction à haïr. Which is why I think it's an instruction to hate. É por isso que eu acho que é uma Good instrução para question. odiar. Posso perguntar uma pergunta? What did you love before that now you hate, or vice versa? O que você amava antes, agora odeia ou vice-versa? La discrimination, les droits des minorités. Discrimination and the rights of minorities. A So discriminação you e used o to direito hate das minorias. immigrants. Então você odiava imigrantes? Peut-être pas, peut-être pas ouvertement ou être peut-être pas ouvertement ouvré avec moi-même, Maybe not openly. Maybe I wasn't being true with myself. Talvez não mais si je prends le abertamente. cas des Talvez eu não era tão LGBTQ, verdadeira comigo mesma. But if I take the case of the LGBTQ, Mas se eu je pegar o comprends caso da que pendant un comunidade moment, LGBT, j'ai eu un positionnement qui était contraire à celui que je dois avoir et que j'ai aujourd'hui. I had and I have today. eu tinha uma So visão you didn't diferente da like que eu them? tenho hoje. Então você não gostava deles? En fait, je les aimais, mais dans mon comportement, je me sentais I like them, but in my behavior, I had to put them aside. Eu talvez gostasse deles, mas meu C'est comportamento deixava très eles de lado. particulier parce que quelque part, avec dans le mouvement, It's quite peculiar because in the movement today, É bem On peculiar, pouvait- porque no movimento hoje, we could be ambiguous with ourselves. nós poderíamos ser ambíguos com nós mesmos. Because we could say, oh, okay, it's someone can abort, someone can be LGBTQ, but it's wrong. The Bible says it's wrong for it to happen. Let me ask you a Uh, question. Porque a Bíblia, said this is uma pessoa pode instruction. abortar e tudo mais, mas a So Bíblia you diz que é received errado. some instruction that said in the past Então aqui você diz que é uma instrução. Então você recebeu uma instrução de que no you're passado required to hate minorities and minority people or immigrants, we'll call them immigrants and LGBTQ people. Então, você diz que recebeu uma instrução que no passado você deveria odiar as minorias, And at some way, vamos Mark, colocar imigrantes, ou a comunidade LGBT, you're now e de repente, em instructed algum to marco, view those people differently. Você é instruído a ver essas pessoas de maneira diferente. Because I actually think that's not accurate. I don't think you actually believe that. Porque eu não acho que isso está totalmente correto. Eu acho que você não acredita nisso. Speak slower, please. Not so fast. So I didn't say that I received instructions about immigrants, but about LGBTQ people, yes. I just combined them Oh. together because you brought them together. Eu não digo que eu recebi instruções sobre imigrantes, mas sobre LGBT, Because they're just sim. Mas They're eu, facets or nuances of the same issue. não sei quando você falou deles, mas eu estou combinando eles juntos, porque eles são Who faces gave you do the mesmo problema. instruction to hate anybody? Quem te deu a instrução para odiar qualquer pessoa? Our wrong understanding of what we thought was an abomination, and I stay on the topic of LGBTQ. Sure. O You've said nosso a wrong understanding, entendimento which is not errado instruction. do que era uma abominação. E tudo bem, você está So falando de... there would be some instruction given Mas isso não foi uma instrução. Então, uma instrução vai ser that dada says A,
que vai And if you dizer misunderstand it, you're going to say the answer is B. se alguém disser A, você vai dizer que a resposta é Your B. answer was B, E a sua and B resposta equals foi what? B, e Someone B else igual just a shout quê? one word. If you're in her logic, Alguém fala para mim uma palavra seguindo a Hate. lógica dela. Ódio. she says, I'm required to hate. Então, And then she você diz said, que você é requerido que I eu made a odeie. mistake E você depois disse, eu in cometi um erro understanding the instruction em entender because a the instruction instrução. was A, Porque a was instrução what? era A, que era o quê? love. The instruction has Amar. always been to love. Porque a There's instrução never sempre foi been amar. a time to hate E nunca houve um tempo para odiar. in the context that you gave, in Dentro the dos two examples conceitos that que you você, gave. dentro dos conceitos e exemplos que você deu. It's respond. E em resposta, Maybe I'm not expressing it right. talvez eu não esteja me expressando de maneira tão boa. Maybe I don't really know how to express the first part. Talvez eu não saiba como expressar de maneira correta a primeira parte. Mais je comprends que j'ai une instruction à aimer. Peut-être, j'arrive pas à. Attends, Natacha. I have an instruction to love. Eu J'arrive tenho pas a à instrução para expliquer amar. l'instruction à haïr. Je ne sais même pas le défendre. I don't know how to describe the instruction to hate. I don't know how to defend it. Mais je Eu não comprends, sei como explicar ou l'instruction à aimer. defender a en instrução tout para cas, dans le odiar. verset, But I understand the instruction to love in the verse. Mas eu entendo a instrução para Okay. amar no verso. So you don't know how to defend the position, Então você não sabe como defender a posição, but you receive instruction to hate. mas você recebeu a instrução para odiar. Yeah. Sim? I think that's what you said. Eu acho que é isso que você disse. So maybe you're going to lean back to what JB said. It's just a statement of fact. Então talvez você volte para o que o JB falou, que é simplesmente um fato, uma afirmação. I know you don't, but I just Eu sei que você não, mas one last comment then on this passage, and then we'll move on. último comentário nessa passagem, depois nós vamos seguir adiante. The two last comments. Dos dois últimos comentários. Hands up. Try and keep our comments short and to the point. Vamos tentar deixar nossos comentários curtos e diretos ao ponto. When I first read the text, Quando eu li o texto, I was also thinking of a statement of fact. eu também estava pensando numa afirmação de um fato. But then I linked it to the following part. Mas depois eu Time of linkei, and the time of conectei P. com a parte And seguinte. today I think, E hoje eu acho, in link with the dispensation we are in today, that levando em when we consideração a dispensação when que we nós are temos hoje, hurt, quando nós we have somos to machucados, we have to be magoados, able to defend ourselves. nós devemos poder Self-defense. nos defender. I say that in the terms of Ukraine, Jewish, etc. Eu digo isso no ask contexto you a question? de Ucrânia, judeus, etc. Is Posso fazer uma pergunta? self-defense the same as hate? A autodefesa, a defesa pessoal, I think that's what you've é a just mesma said. coisa que o odiar? Que eu acho que é isso que você disse. You didn't say that a moment ago? Você não disse isso agora há pouco? Attends. I was linking both verses, but I don't think that self-defense is hatred. Eu estava conectando os dois versos, mas eu não acho que a defesa, a autodefesa é odiar. I don't know how to link it to self-defense. Eu não sei como conectar verse isso à 5. defesa. Você vai para o verso 5.
Verse 5 says, O verso 5 diz: there is a time for self-defense. existe um tempo para se defender. Verse 8 says, E o verso 8 diz: there's a time for hate. há um tempo para odiar. I think they're two separate issues. São duas questões diferentes. Curtis, Curtis? Cheated because I went to previous chapters in Ecclesiastes. Ao voltar a capítulos passados em Eclesiastes, And in chapter 3, the author is a neutral party and just observing, as what Jebe said. o capítulo 13 é uma parte neutra, é só uma observação do escritor. okay? So I'm not going to take any more points on this. Então, eu não vou pegar mais nenhuma opinião, nenhum ponto sobre esse assunto. The first presentation today, É a primeira apresentação de hoje. we were guided, if not instructed, Nós somos guiados e não instruídos, that we should introduce more Bible or inspiration into our messages. que nós deveríamos colocar mais a inspiração ou a Bíblia nas nossas mensagens, Which I agree with. que eu concordo. I think there is enough scope, enough information in these 8 statements Eu acho que existe informação suficiente dentro desses 8 versos to help not only explain our experience, para não só explicar a nossa but experiência, as Natasha intimated, mas como a Natasha colocou, to mold and change our experience. mas para moldar e The truth sets you free, mudar a nossa experiência. A verdade te liberta. and it's only a correct reading of anything, but in this case, inspiration, E é somente uma leitura correta de qualquer coisa, mas nesse caso da inspiração, that brings the truth to you. que traz a verdade para você. The words themselves aren't true. As palavras em si Words. não são verdade. It's how you understand them. É a maneira como você entende elas. And in a relatively small group as this, E num grupo relativamente pequeno como este, again, it should be concerning, mais uma vez, deveria ser or maybe you would preocupante, celebrate it, ou talvez você celebre isso, that we're all reading these passages differently. que todos nós estamos lendo essas passagens de maneira And it's diferente. only 4 words, a time to hate. E são só 4 palavras. Há tempo para We're odiar. really not sure between ourselves collectively what that actually means. E nós não temos certeza coletivamente do que isso de fato significa. So last week, Então, na semana passada, it was, I guess we would call it part 2 eu vou dizer que foi a parte 2 of a study that I had done the week preceding de um estudo que eu fiz na semana anterior about the Second Amendment. sobre a segunda emenda. So it's been a relatively short time, so I'm hoping everybody has watched those presentations by now. Eu sei que faz pouco tempo, mas eu espero que todos tenham já assistido essas apresentações. And what we did last week E o que nós fizemos was na to semana move passada away from the Second Amendment, which is an example, foi passar da segunda emenda, que era um exemplo, to the broader concept of self-defense. para o conceito mais amplo de defesa pessoal, da And autodefesa. it sparked many questions. E isso fez surgir várias perguntas.
and people responded differently to what I was sharing. E as pessoas responderam de maneira diferente ao que eu estava compartilhando. So I've had a lot of response, Eu tive muitas respostas. and what I think is or are misconceptions of what I was saying, E eu acho que foram or people agree with what I was entendimentos- saying. entendimentos errados do Sorry, que I eu meant estava to say, or dizendo. people understand what I said, Ou as pessoas entenderam o que eu disse but disagree. e discordaram. I showed last week that this issue is a multi-year study that's been going on from me. Eu mostrei na semana passada que esse assunto é um estudo que foi desenvolvido ao longo dos anos, I pelo want to menos para mim. start with the conclusion of something that someone said to me. It was a part question, part statement, and this is the conclusion. E eu quero falar da conclusão que chegou até mim, que foi parte de uma pergunta, parte de uma conclusão que Tell me if you agree falaram. with this. E me diga se vocês concordam com So isso. you'll put your hand up if you agree. Então levante sua mão se você concordar. If you don't put your hand up, I'm going to take that to mean you disagree. Se você não levantar a mão, eu vou entender que você não concorda. This is what the person said, not me. E isso foi o que a pessoa disse, não eu. In my mind, Na minha mente, it is to get to the point or the place in our experience. é para chegar no ponto ou no lugar na nossa So I experiência. added the last bit in. Eu I adicionei, added that last bit in. eu adicionei essa última parte. I'll start again. Vou começar de In novo. my mind, it is to get to the point with Christ Então, na minha mente, é para chegar no ponto onde Cristo, so we will arrive então nós vamos chegar at a place in our experience em um lugar na nossa experiência with Christ com Cristo, that there is no self to defend. onde não há um eu para defender. So you can see that they've changed the word of self-defense Então você vai ver que foi mudada a palavra de and they autodefesa. said that they believe that we will get to a place Então, me disseram que ele acredita que vai where there chegar is no num lugar self. onde não existe o eu. And if there's no self, E se não tem o eu, there's nothing to defend. não há nada a defender. Tell me if you agree with that. Me diz se você concorda com isso. Do you agree Você If concorda with Christ, que se or I will você say está com in Cristo Christ, ou em Cristo, if you're in Christ, will Você you está get em to a Cristo. place in your experience você vai chegar num ponto na sua experiência where there is no self, onde não há o eu is dead, morreu and there's no need to defend? e não há necessidade de defender. Who agrees with that model Quem concorda com esse modelo of humanity, of Christianity? de humanidade ou cristandade? Nobody. Ninguém concorda. So the question I'm just trying to relate to you, nobody agreed with that statement. Então, para a pessoa que fez a pergunta, ninguém concorda com essa afirmação. So I'm going to say I'm surprised. E eu vou dizer que eu estou surpreso. One person that agreed. Oh, Bom, uma okay. pessoa concordou. So no one agreed. Então, praticamente ninguém concordou. No one agreed. Então, ninguém concordou. Shemaine, Shimon, At Jacob's time of trouble, no tempo de angústia de Jacó,
Inspiration tells us that we won't need to defend ourselves. A inspiração nos diz que nós não vamos precisar nos defender. And I don't know if this person places that in this dispensation. E eu não sei se essa pessoa está colocando isso Amém? dentro dessa dispensação. You've said that in Jacob's time of trouble, I put it on the board. Então, você está dizendo que no tempo de angústia de Jacó, eu coloquei no quadro, You said there's no need to defend. não tem necessidade de defesa. Why? Por quê? Because in that time, Ellen White says that angels will defend us. Porque nesse tempo, Ellen White diz que anjos vão nos defender. But this was our previous view of the events after the Sunday law. Pelo I'm menos not essa worried era a nossa about previous visão or present view. da visão anterior do que aconteceria depois do decreto dominical. But this model that you've just stated Eu não estou falando is not a desse defense período, for the position that was stated by the questioner. mas esse modelo do que você está falando não é uma defesa do que foi Because all colocado por this essa is pessoa que saying is, perguntou. Porque o que está falando You é, need to be defended. você precisa se defender. In fact, you actually have a self to defend, Então, na verdade, você tem alguém para um eu para defender, but someone else is going to do it for you. mas alguém vai fazer isso por você. So I think it's a completely, I'd say a different model. If I don't want to say complete. E eu vou dizer Yes. então que é um modelo diferente. So let me go back. Então, deixa eu voltar. Same questioner. Mesma pessoa que fez a pergunta. If the governing power of the will Se o poder governante da is the vontade fast brain, é o cérebro rápido, lower powers, as baixas paixões, we'll just stop there. os poderes Is the baixos. fast brain lower powers? O cérebro rápido é os poderes baixos. Put your hand up if you agree the fast brain is lower powers. Levanta sua mão se você concorda que o cérebro rápido são os poderes baixos. Okay, so I've got 5% of people, 95 don't even know, I guess. Então, 5% das pessoas responderam, 95% das Ok. pessoas não I'll take this as a sabem o que é. statement of fact. Então, vou levar isso como um fato. Fast brain is lower powers, Então, o cérebro rápido é igual aos poderes baixos, according to me. de acordo comigo. If you don't agree, that's fine. Se você não concordar, tudo bem. Fast brain is a secular term. Lower powers is biblical term. Então, cérebro rápido é um termo secular, poderes baixos é um termo bíblico. So we all agree with that part of the question. Então, nós concordamos com essa parte da pergunta. So there's a misunderstanding. Então, há um This can happen mau often. entendimento que acontece com frequência. If the governing power of the will is Se- the fast brain or lower power, Se o poder governante da vontade é o cérebro rápido ou os poderes baixos, you listen to last week's study. Did I say that? no estudo da semana passada eu falei isso, I spoke about the will. eu falei sobre a vontade, I said governing power. eu falei que é poder Then I said governante, slow brain, fast brain. depois eu falei cérebro lento, cérebro rápido, Spoke about those 4 statements or concepts. falei dessas 4 afirmações ou But did I frases, say conceitos, mas será que eu the falei fast brain governs the will? que o cérebro rápido governa a vontade? Put your hands up if I said that. Levanta sua mão se eu falei isso. Put your hands up if I didn't say that. Levanta sua mão se eu não falei isso. Okay, so either people can't remember or they haven't watched the presentation, Então, ou as pessoas não lembram, ou elas não viram a apresentação, but those who put their hand up said I didn't say that.
Mas para aqueles que levantaram a mão e falaram que eu não falei isso, and I didn't. e eu não falei. If you've read the book, Se você lê o livro, Fast Brain, Slow Brain, Cérebro Rápido, Cérebro Lento, if you have read at least Steps to Christ, e se você leu ao menos Caminho a Cristo, there are a couple of other books you need to read too. existem outros livros que você precisa ler também. You will know something. Você vai saber algo. So if we concentrate on this concept here, the brain, Então, se nós nos concentrarmos nesse conceito aqui do cérebro, how many do you? How many? quanto nós temos? We have two brains, Nós temos dois cérebros. and they run parallel with each other. E eles trabalham paralelamente um ao outro. They live in the same house, Eles moram na mesma but they're casa, on different agendas. embora com diferentes They do not consult with propósitos. one another, Eles não se and they do consultam their own thing. e eles fazem suas próprias coisas. In fact, there's tension between these two brains. E, na verdade, existe até uma tensão entre esses cérebros. The will Mas is a part of vontade the slow brain or higher powers, é parte dos poderes altos. lower powers. E os We could call poderes it baixos emotions. poderíamos chamar de emoções. In the world, they use this term in English: E em inglês nós usamos essa terminologia. fight, Lutar, freeze, or be still, congelar ou flight, paralisar. or run. E These are fugir. all emotional responses. Essas são as And what I respostas said emocionais. last week, I believe, E o que eu disse na semana passada is that this brain here é que esse cérebro aqui, controls these responses que controla essas are respostas, separate and distinct from willpower. são separados e distintos do poder da vontade. Back in 2017, when these studies began, Em 2017, quando esses estudos começaram a ser feitos, I hinted at the fact that this was an incomplete model of human nature. de que esse era um modelo incompleto da natureza humana. You have to factor in Você precisa colocar o fator habit hábitos, plus this idea that we'll call it two brains. I don't want to call it two natures, two brains. mas essa ideia de que nós temos dois cérebros. So this was an interesting question, Então, essa foi uma pergunta interessante. I felt. Eu achei. I've only got to the comma of the first sentence. Eu cheguei só até a vírgula da primeira frase. If the governing power of the will is the fast brain, Então, se o poder governante da vontade é o cérebro rápido, we've agreed it isn't, e nós já concordamos que não é, then então, with the power of the Holy Spirit com o poder do and Espírito Christ Santo in us, e Cristo em nós, can't we stay in slow brain não podemos permanecer no cérebro lento and let the higher powers take over? e deixar os poderes altos tomarem conta? So we don't need to react, we don't need to defend self. Então, nós não precisamos reagir, nós não precisamos de nos defender. So I'll simplify the question. Então, eu vou simplificar a pergunta. If you have Christ in you, Se você tem Cristo em você, cannot the slow brain não pode o cérebro lento take over assumir o controle, the fast brain, assumir o and we controle no sobre longer need to defend ourselves? assumir o controle sobre o cérebro rápido e assim nós não That's the precisarmos nos question. defender? Essa é a pergunta. Anybody want to answer? Alguém quer responder? Respond?
JB? You have two ways of defending yourself. Você tem duas maneiras de se defender Depends on how you use your brain. e depende de como você usa o seu cérebro. You have the martial defense, Você tem a defesa marcial and a softer way to defend yourself, which is with the word, the spoken word. e tem I don't know if this uma, is a question or a statement. uma defesa mais suave que é com palavras. You said you said we use our brain, Então você disse, nós usamos and o I'm not nosso sure what you cérebro. meant by that. E eu não tenho certeza o que você quis dizer com isso. But it seems to me Mas parece para mim we can't use our brain uses us. que nós não podemos usar nosso cérebro, mas o nosso cérebro nos usa. I don't know if we conceptualize that we have something higher than the brain. Não sei se a gente consegue entender que The nós models temos that algo I mais think I alto have que o taught cérebro. over the last few years say that we don't use our brain. Porque eu acho que os modelos que eu apresentei ao longo dos anos, a gente demonstrou que a gente não usa o nosso cérebro, Our brains use us. o nosso cérebro nos usa. If you don't want to comment, we'll go on to Natasha. Se você não quiser mais comentar, a gente vai mudar para a Natasha. As we're getting there, E enquanto a gente está indo para lá, if we're not careful, se nós não formos if we have cuidadosos, these very simplistic, basic models of higher and lower powers, e nós tivermos esses modelos bem simplistas de poderes baixos e altos, we can develop this model or this idea nós podemos desenvolver esse modelo ou ideia that one brain de que um cérebro can control or take over the other brain. pode controlar ou assumir o poder em cima do outro. If you want to go to science or psychology, if you don't like inspiration, E se você quiser ir para a ciência ou psicologia, se você não gostar da I think inspiração, the evidence shows that you cannot do that. eu acho que a evidência mostra que você não pode fazer isso. These things are inbuilt, Essas coisas, elas estão part of our dentro de construction, nós, fazem parte da nossa construção, and our duty, our job function e o nosso dever, a nossa função is to no understand trabalho why. é entender por quê. First job of a human being is to understand their own nature. O primeiro trabalho do ser humano é entender a sua própria So natureza. I don't question God why I've got this nature, but I do ask how it operates. Então, eu não questiono a Deus por que nós temos essa natureza, mas sim como é que a gente opera ela, How it functions. como é que ela funciona. Because when I get to a true or correct understanding, I can Porque quando eu chego a um walk entendimento through life verdadeiro, successfully. eu posso caminhar pela vida de maneira bem-sucedida. Tasha. Natasha? The way I understand your question, Pela The maneira como eu question. entendo a sua pergunta, Person's question, yes. a pergunta dessa pessoa, it's as if she was putting the slow brain, no, the fast brain, as at a lower level. é como se ela estivesse colocando o cérebro rápido num nível baixo. But I don't think that one is better than the other. Mas eu não acho que um é melhor que o outro. Circonstance, on doit utiliser une partie et face à une autre circonstance, utiliser l'autre ou les deux de façon, mais il y en a Attends. prédominant par rapport. I believe that we have to use one in one certain situation and the other one in another situation. Can you Eu repeat what acredito you que said? nós temos que We usar have to um use em uma one brain in situação one situation
and the other one in another situation. Can I Acredito que nós stop temos you que there for a usar um second? cérebro em uma situação e outro cérebro em outras. Posso parar você em um minuto? I couldn't have expressed what you said better than the way you did. Eu não poderia expressar o que você disse de maneira melhor, Except for the last sentence. exceto pela última You said the parte. same thing that JB did, Você falou a mesma coisa que o JB. which was what? Que foi o quê? Separate them. Separar eles? Usar. You said we use the two brains. Você disse que nós usamos os dois cérebros. Whatever you added extra to that, O que quer Let que me você finish. tenha adicionado whatever you added extra a isso, extra, the context was correct, I agree with. o contexto estava correto, eu concordo com ele. But I want us to become more comfortable Mas eu quero que a gente fique mais confortável, that we can't use the brains. que nós não podemos usar os cérebros. Par là, c'est que instinctivement, So what I wanted to share is that by instinct, Então, o que eu queria compartilhar aqui por instinto, in front of a situation, if I have to flee, então, em determinada situação, se eu preciso fugir, ça en opposition avec les valeurs supérieures. it's I know that I have to use this, but it's not in opposition with the higher powers. então eu sei que I eu preciso agree usar with what you've isso, said. mas não é em oposição aos poderes altos. Eu concordo com o que você Christians, disse. Adventists, priests Cristãos, adventistas, have sacerdotes developed this ideology desenvolveram essa ideologia that lower powers de que os poderes baixos are lower, são baixos, not just in geography, não só em geografia, but in worth or in value. mas em valor. They're base or worthless Eles são compared to higher powers. básicos ou sem valor comparado aos And poderes For altos. the several years that I've changed the terms E ao passar dos anos em que eu mudei o from termo lower to fast, de baixo para rápido, one of the reasons for doing that uma das razões para fazer isso is to begin to inculcate or to put into your minds foi para começar a colocar na mente de vocês that the word lower que a palavra gives a wrong baixo impression. dá uma impressão errada. These two brains are in tension, but they're in partnership. Esses dois cérebros, eles estão em tensão, mas And eles you cannot trabalham function juntos. as a human being E você não pode funcionar como um ser humano without embracing or this truth. sem abraçar essa verdade. Because if you don't, Porque se você não fizer you'll isso, end up having a distorted understanding of human nature and salvation. você vai acabar tendo um entendimento errado da natureza humana So- e da salvação. I won't. There's some more points to this question, but I'll stop there. I want to move to another one. Existem mais alguns pontos nessa pergunta, mas eu vou parar aqui porque eu quero seguir para a próxima. Mina had her hand up. Did you want to say something? Alguém tinha a mão levantada? Você quer dizer alguma coisa? When we speak about the fast brain, Quando nós falamos sobre o cérebro rápido, we tend to speak about it in the context of danger. nós temos o costume de falar dele no contexto de perigo. Which I guess why we connected to the self-defense then. E é porque nós conectamos ele, então, com o contexto de autodefesa. However, I just wanted to add in that the fast brain, it does so much more.
Mas eu queria só adicionar que o cérebro rápido ele faz muito mais. As you mentioned, if we wouldn't have it, we would die. Como você mencionou, se nós não tivéssemos ele, nós morreríamos. It gives us so much information in a split of a second, Ele nos dá diversas informações num piscar de olhos. which is not even about a dangerous context. It's just about everything, what we see, what we hear, everything. E não é nem só sobre questão de perigo, mas é sobre tudo que a gente vê, ouve. It's actually really important. E na verdade ele é muito importante. You said it gives us information. Você disse que ele nos dá informações. Who's the us? E quem é esse nós? The brain. O cérebro. So it doesn't give itself information. Então ele não se dá informação. So you end up going to say it gives the slow brain information. Então você vai acabar dizendo que ele dá informação ao cérebro lento. The more we think about it, Quanto mais a gente pensa sobre isso, I would suggest eu vou it sugerir, doesn't give any information to anybody. ele não dá informação para ninguém. Just does its own thing, Ele faz a sua própria coisa. and the slow brain doesn't have any involvement. E o cérebro lento não tem nenhum envolvimento. It doesn't debrief afterwards and say, this is why I did it. E não tem The slow uma conversa brain depois para explicar por que eu fiz isso. has to write a book O cérebro lento ele tem que so we escrever can um livro understand what the fast brain did, because the fast brain will not communicate. porque para a gente entender o que o cérebro rápido fez, porque o cérebro rápido ele não vai comunicar. Very selfish brain. Ele é um cérebro bem egoísta. I want to move on. Eu quero seguir adiante. So last week, Então, na semana passada, I said what people took to be very controversial statements. eu falei algo que as pessoas entenderam como uma frase bem controversa. King of the South, Rei do Sul, friend or foe? amigo ou inimigo? Who said friend? Quem disse amigo? Friend. Amigo. Okay, so a fair few people have said friends. Então, algumas pessoas disseram que é amigo. You got a comment to make? Você Or tem you comentário a translating? fazer? We'll get our roll straight. I don't mind you asking questions. I did say earlier, Eu falei mais cedo. said something like ... I'm surprised. Eu falei algo blá blá blá. Eu estou But the surpreso. first questioner, Que a primeira pessoa que the fez people pergunta disagreed. e que as pessoas Because discordaram. if that statement had been made only a short while ago, I think many of us would have agreed with that perspective. Porque se essa afirmação tivesse sido feita há um tempo atrás, muitos teriam concordado. Get the lower powers Pegue os poderes in the baixos right hand of God, that powerful hand, e na mão direita de Deus, na mão poderosa de Deus, strangle it and wrestle it to the ground. pegue ele e jogue no chão. In Christ, Em Cristo, we have to be selfless, nós temos que ser die to self. é, I think that's even an inspired statement. And nós you've all temos que disagreed with dar o that nosso one. eu. You no longer believe that. Nós temos que ser altruístas. So I led you down Talvez that nem todos path that concordem self com doesn't isso. die. And you said, sure. Então, tem a parte que diz que o eu morre, você vai dizer que sim. And then obviously the verses that I didn't read was turn the other cheek. E eu não li o verso, mas o verso continua dizendo para That's why I said I was surprised by dar a your outra face. responses. E foi por isso que eu disse que eu fiquei surpreso com a resposta de vocês. Either you're riding the wave Ou você está surfando na onda, or you're very fast learners. ou vocês são aprendizes muito rápidos. Because that
question, that person, Porque essa pergunta dessa pessoa that's a very standard, it's a very standard view. é uma visão muito padrão. And all of you said, don't like that one anymore. E a maioria de vocês disse, não gosto mais Okay, disso. moving forward. King of the South, friend or foe? Então, seguindo adiante, You all say friend. Rei do Sul, amigo And then ou you're gonna inimigo? E say, a maioria de vocês We disse got that amigo. from me, you. E vocês vão dizer que vocês tiraram isso de mim. I think that's what Shemaine just said. E que foi o que a Ximene acabou de falar. Okay, so I don't have a good memory, Então, eu não tenho uma but memória I'm muito going to boa. say I don't think I exactly said it like that. That the King of the South is our friend. E eu não acho que Just translate. é, Just translate this. eu não acho que eu falei exatamente isso, de que eles são nossos amigos. If I did, E se eu falei, that's not what I meant. não foi o que eu quis dizer. So do you want to say something? I need a microphone if you're going to say something. We're running out of time rapidly. We've got to be quick. Pascal. Pascoal? You didn't say that the king of the south was a friend. Você não disse que o Rei do Sul era o nosso amigo? In my memory, you said that he was defending our interests. Na minha memória, você disse que ele estava defendendo that seus sounds- interesses. What I remember, Então, isso é o que eu lembro. defending our interests. Defendendo nossos Do you want to say interesses. defending our rights, perhaps? Talvez você possa dizer defendendo nossos direitos, Freedoms? nossas liberdades. We all see the contradiction in those thoughts and ideas. E todos nós vemos a contradição nesses pensamentos, nessas ideias. So, am I talking crazy? Então, será que eu estou falando loucura? Or is there any truthfulness to what I'm saying? Ou será que existe alguma verdade no que eu estou dizendo? Depends upon one's, I'm going to use this term incorrectly, our moral framework, E depende, eu vou usar o termo incorreto, mas do nosso padrão, How nossa you estrutura view- moral, who is good and who is bad. de como você vê quem é bom e quem é ruim. One of the problems that we can get into E um dos problemas nos quais a gente pode se colocar, I think people can walk away with this idea e eu acho que as pessoas elas conseguem se livrar that com I'm essa trying to ideia, suggest one party, one protagonist is better than the other. que eu estou querendo sugerir que um partido ou um protagonista or é the South? melhor que o outro, o norte ou o sul. I want to make it clear I'm not making that statement at all. E eu quero deixar claro que eu não estou fazendo essa afirmação de maneira nenhuma. So someone said, a question I've got on this, Então, alguém disse, King of a the pessoa fez a South pergunta, o Rei do Sul is only interested in their own agenda, their rights, not ours. que o Rei do Sul está interessado somente nos seus interesses, na sua própria They agenda, don't não care about nossa. you and me. Eles não se importam com você e comigo. They only care about themselves. Eles só se importam consigo mesmos. A question to ask yourself, unless you want to, no, because we've run out of time, to yourself. Uma pergunta que você pode se fazer, Yes. The King of the South is only interested in its agenda, o Rei do Sul está interessado somente na sua not agenda, defending your interests. não está devendo seus interesses, I said it was. e eu falei que ele Would you estava. agree Você that the concordaria King of the North is only interested in its agenda? que o Rei do Norte também está interessado apenas em sua própria agenda? All agree with that, I assume? Todos nós concordamos com isso, acredito. If you agree with those two statements, E se você concorda com On the essas duas testimony of two, afirmações, which is dangerous to com do. base em duas testemunhas, o que é perigoso de fazer, whose interests are you concerned about?
Quem tá, The North? The South? Someone else's? quem se interessa em você? Every hand is against this person, O rei do norte, o rei do sul, outra pessoa. and they're against Todos- everybody else. Todos estão contra essa pessoa e Which eles são means you. contra todas as pessoas. E que significa você. So, yes, this person's hand is against everybody, including you. Então, sim, a mão dessa pessoa está contra todas as pessoas, inclusive você. So that third element, Então, esse the terceiro wild elemento, horse, o cavalo selvagem, they're only interested in their agenda, eles their também só estão interests. interessados na sua agenda, nos seus interesses, not yours. não os We've got seus. 3 groups. Nós temos 3 grupos. Whose agenda are you interested in? Na agenda de quem você tem Whose interesse? interest do you care about? No interesse de quem você se importa. Because a fair few of the responses that I got, Porque Was that muitas das respostas que eu I don't have recebi any morality or I'm heartless, é que eu não tenho moralidade, que eu não tenho coração. and shouldn't we be more caring? Não deveríamos ser mais amorosos? I don't mind being more caring, Eu não me importo em ser mais amoroso e me importar mais. but the question I ask is, Mas a pergunta que eu faço é, who should I be more caring about? com quem eu deveria me importar mais? The North, the South, O norte, the o sul, o cavalo or Rome? If we want to put that as a separate entity, ou nós mesmos, se quisermos colocar Who should como we uma care more maneira about? separada. Com quem a gente deveria se importar mais? whose interests? No interesse The de one quem? that's weakest, No que é mais Today? and it will change tomorrow? no que é mais Or do we really perverso, ou que just vai care mudar about our own amanhã, interest? ou deveríamos nos preocupar com os nossos próprios interesses? So during lunch for us, Então, durante o almoço, para have a nós, think about that question. So I want us pense to sobre essa explore a little pergunta, bit more about this issue que eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto, as we wrestle with morality and prophecy, ao lutarmos na questão de moralidade who are versus good a people, who are the profecia, bad people, entre quem são as pessoas boas, who quem are são the as pessoas innocent, ruins, who are the aggressors, quem são os inocentes, quem são os as agressores, each of us make decisions or choices about where we stand. ao cada um de nós tomar decisões com relação a onde nós estamos, As we see going on in the world. ao Let's pray. estarmos no mundo. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te That- agradecemos you continue to guide and direct us. que você continua a nos guiar e dirigir. Help each of us to have an intellectual assent to the truth. Ajude para que cada um de nós tenha uma ascensão May we intelectual em value direção the à truth verdade. with our lives. Que possamos apreciar a verdade com nossas vidas. But this knowledge is only the first step. Mas esse conhecimento é apenas o primeiro passo. Each of us Cada um de demand, nós require é requerido de Wisdom. nós sabedoria. May it be the prayer of each of us bowed before you Que seja a oração de cada um de nós aqui diante de ti, to seek for wisdom buscar por sabedoria, above all things, acima de todas as coisas. so that we can live a life Para que possamos viver uma vida filled with integrity, cheia de integridade consistency, e consistência pleasing to you. em ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.